Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Então, pega o módulo de vocês, o módulo 2, caderno, lápis, caneta, borracha, marca-texto e vamos lá! Na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre equações polinomiais, tá? Então, raízes de um polinômio. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Raízes de um polinômio. Denomina-se equação polinomial ou equação algébrica de grau n na variável x, pertencente aos complexos, toda equação que pode ser reduzida a essa forma aqui. Ou seja, gente, a equação polinomial vai ter um polinômio de grau n, ou pode ser grau 2, grau 3, grau 4, qualquer grau, onde o meu x, que é a minha variável, ela vai pertencer aos complexos, ou seja, agora aqui a gente já vai poder ter números imaginários, por exemplo, raiz de menos 7. Um exemplo, ele já pode fazer parte, porque antes a gente trabalhava com os números reais, né? Depois tem os números complexos, ok? E para ser uma equação, um dado importante tem que ter essa igualdade aqui, ó. Por conta dessa igualdade é que nós iremos estar chamando de equações polinomial ou equação algébrica, certo? Por conta da minha igualdade, por isso que é uma equação. Aí, nós trazemos alguns exemplos para vocês. Lembrando que tá alguns exemplos para vocês. Ó, 3x menos 4 igual a 0. É uma equação algébrica do primeiro grau. Por que do primeiro grau, turma? Porque tá aqui, ó, x elevado a 1. Então, do primeiro grau. E por que é uma equação? Por conta dessa igualdade aqui. 2x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. É uma equação algébrica de que grau? 2. Então, é uma equação algébrica do segundo grau. Por quê? Está elevado a 2, porque é uma equação por conta da igualdade. 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos raiz de 3x mais 4 igual a 0. É uma equação algébrica do terceiro grau. Por que do terceiro grau? Porque minha variável está elevada a quanto? A 3. Então, do terceiro grau. X elevado a 5 menos 2 terços de x elevado a 4 mais 3x menos 6 igual a 0. Equação do quinto grau, porque a minha variável está elevada a 5. Então, é assim que a gente sabe se é do primeiro, segundo, terceiro, quarto e sucessivamente grau, de acordo com o grau da minha variável, certo? É uma equação por conta da igualdade. Se não tivesse isso aqui igual, seria apenas um polinômio de grau 5. Tranquilo? Essa diferença? Ok, então vamos lá. Raiz ou zero da equação. Denomina-se raiz ou zero de uma equação polinomial, p de x igual a 0, todo número complexo alfa, para o qual p de alfa é igual a 0. É uma sentença verdadeira. Ou seja, quando eu estou falando de raiz ou zero de uma equação, quero que vocês pensem agora em uma equação de segundo grau. Por que eu estou pedindo para vocês pensarem em uma equação de segundo grau? É o que vocês já estão habituados a fazer. E aí, quando eu peço para vocês acharem uma raiz de uma equação de segundo grau, vocês vão achar o x1 e o x2, não é isso? Quando a gente substitui aquele x1 e o meu x2 na minha equação, é onde vai estar dando o quê? Vai estar igualando a 0. Só que o que acontecia na equação de segundo grau? Se no final, quando eu achasse o meu delta desse, por exemplo, delta igual a menos 25, aí a gente já respondeu que não existe raiz real. Não era isso e acabava a conta. Agora, nas equações polinomiais, que nós já estamos no terceiro ano do ensino médio, nós já conhecemos números complexos, são justamente onde a gente consegue resolver equações com número negativo, raiz negativa. Por isso que ele fala todo número complexo, onde o meu alfa ele pode ser o meu número complexo. Ele é um número complexo, entendeu? Porque agora a gente já não tem mais aquela questão de dizer que não existe raiz real. Então, alfa é raiz de p de x. Então, p de alfa é igual a 0. Aquele númerozinho, onde quando eu substituo na minha equação vai dar 0. E aí, traz um exemplo. Na equação algébrica, ou equação polinomial, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a 0, por exemplo, nós temos que 2 é raiz dessa equação. Por que 2 é raiz dessa equação? Porque quando eu substituir o 2 ó, na minha equação, deu 0. Então, é uma raiz. Então, para ser raiz, quando eu substituo na minha variável, tem que dar
0. Então, aí é uma raiz. E diz aqui, ó, 3 não é raiz da equação. Por que 3 não é raiz da minha equação? Porque quando eu substituo, dá 16. E 16 é diferente de 0, certo? Então, essa parte da raiz ou zero da equação. Teorema fundamental da álgebra. O que diz o meu teorema fundamental da álgebra? Toda equação algébrica P de x igual a 0, de grau n, onde o meu n ele tem que ser maior ou igual que 1, tem pelo menos uma raiz real ou complexa. Então, ele está dizendo isso, então, ó, não importa, ele vai ter uma raiz, ela pode ser real ou ela pode ser complexa. Então, se eu pego lá, vou dar de novo o exemplo da raiz de equação de segundo grau, que vocês estão habituados por enquanto. Se eu chego lá, deu raiz real, beleza, vai ter raiz real. Ou, se não deu, chego lá, na resposta deu, o delta deu menos 25, então eu vou ter uma raiz complexa, então não importa. A questão é, o teorema fundamental da álgebra é o seguinte, ó, você vai ter uma raiz. Porém, turma, esse teorema aqui, embora tenha esse nome fundamental, para a gente do ensino médio, nós não vamos estar utilizando ele tanto, assim, com tanta ênfase. O que nós vai importar mais para a gente, né, questões, será o teorema da decomposição. Até porque, como eu falei para vocês presencialmente, que números complexos é um conteúdo que não cai no Enem, não cai no vestibular, números complexos. Os números complexos também não costuma ser cobrado em concursos, certo? Então, vamos lá, dando continuidade ao teorema da decomposição. Ó, observe os polinômios a seguir e as suas raízes. Ó, P1, meu polinômio 1, 4x menos 12. Só para lembrar o polinômio de grau 1. E ele já diz, ó, a sua raiz é 3. Né? E vocês se lembram como é que resolve, né? Equação do primeiro grau, isolo o x, passo o 12 para lá, 12 sobre 4, 3. É uma das suas raízes. P2, o polinômio de grau 2, x ao quadrado menos 5x mais 6. As raízes é 2 e 3. E o polinômio 3, né? Polinômio de grau 3, onde tem suas raízes menos 2, menos 1 e 2. Turma, percebam o seguinte, ó. Quando eu tive um polinômio de grau 1, eu tive quantas raízes? Uma, que foi 3. Quando eu tive um polinômio de grau 2, eu tive quantas raízes? 2, né? Que foi 2 e 3. Agora que eu tenho um polinômio de grau 3, eu tenho quantas raízes? 3, ó. Menos 2, menos 1 e 2. Tenho 3 raízes. Então, percebam que se eu tivesse um polinômio de grau 4, eu teria 4 raízes. De grau 5, 5 raízes. De grau 100, 100 raízes, certo? Então, o grau do meu polinômio também vai estar determinando quantas raízes eu vou ter. Tranquilo? Ó, agora vem. Cada um dos polinômios pode ser escrito da seguinte forma fatorada, que é aí onde entra o meu teorema da decomposição. Tenho aqui meu polinômio, não é isso? E agora eu vou colocar ele na forma fatorada. Primeira coisa que eu coloco aqui é o meu A. Então, de cor aqui, colocando verdinho. Então, aqui é o meu A. Então, sempre eu coloco aqui o meu A, abro o meu parênteses, coloco a minha variável, menos, esse menos pensem como se fosse o menos da forma, a minha raiz. Então, por isso ficou 4, porque é o meu A. X menos a minha raiz, que é 3. No meu polinômio 2, as minhas raízes eram 2 e 3. Então, cadê o A daqui? A é 1, por isso que eu não coloco. Certo? Aqui o meu A é 1, por isso que não colocou. Porque lembre que o número 1 na multiplicação, ele é o elemento neutro, por isso que ele não apareceu. X menos 2, certo? Por conta que uma das raízes era 2, abro meu parênteses x menos 3, porque a outra raiz era 3. Aqui de grau 3, mais uma vez o meu A é 1, por isso que eu não coloquei. Então, ficou x mais 1. Por que ficou x mais 1? Porque uma das suas raízes era menos 1. Então, quando eu coloco na forma assim, fatorada, sempre vai vir para cá com o sinal trocado. Por quê? Porque eu vou fazer menos com menos, mais. Por isso ficou x mais 1. O outro x menos 2, porque uma das raízes era 2. E a outra x mais 2, porque uma das raízes era menos 2. Tranquilo? É só quando vocês virem pra cá, colocar o sinal trocado. Pensem assim. Tranquilinho? Ótimo. Agora, vamos aqui para um exemplo, para vocês estarem vendo como é que funciona melhor. Esse exemplo, turma, já não tem no livro de vocês. Então, eu vou querer que vocês anotem no caderno de vocês, tá certo? Então, vocês vão estar anotando esse exemplo no caderno. Tranquilo? Vamos lá.
Primeiro, decompor o polinômio p de x igual a x elevado a 4 mais 2x elevado a 3 menos 2x elevado a 2 mais 2x menos 3 em fatores do primeiro grau, sabendo que suas raízes são 1, menos 3, 1 e menos i. Turma, i e menos i são os números complexos, tá? São números complexos puros, é um número imaginário, tá? É o meu número imaginário, i e menos i, tá certo? Então, vamos lá para a nossa solução. Ó, se ele já tá dizendo que essas aqui são as minhas raízes, o meu a é quanto? O meu a é 1, né? Então, vou abrir meu parênteses e vai ficar x menos 1, que é uma das raízes, x mais 3, que lembram que eu disse que vai com sinal trocado, x menos i e x mais i. Aí vai estar o meu polinômio decomposto, ó. Como é que fica? P de x, que é esse meu polinômio, ficou 1. Aqui eu já coloquei o 1, já para ilustrar mesmo, para vocês pegarem no pé de vocês, para vocês estarem identificando essa questão de quando o meu a é 1. Por isso que eu coloquei aqui pesadinho para vocês, certo? Então, x menos 1, tá vendo? Ó, vem para cá com sinal trocado. X mais 3, ó, vem para cá com sinalzinho trocado. X menos i com sinal trocado e x mais i também com sinal trocado. Sempre, viu, turma? Vai estar vindo com sinal trocado. Vocês podem pensar assim, porque é questão do jogo de sinal. E aí, eu trago para vocês essa parte que tem no livro de vocês, que é justamente isso que eu tô fazendo, ó. De maneira geral, todo polinômio p de x pode ser na forma fatorada. Ah, tá vendo? X menos alfas. Esses alfazinhos aqui são justamente as minhas raízes, tá? Ó, menos alfa 1, menos alfa 2. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, o meu alfa 2 foi menos 3. Então, seria menos alfa 2. Então, vai fazer menos 3. Por isso que ficou mais 3, tá? E a dica é, vem pra cá com sinal trocado. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá para outro exemplo. O exemplo 2. Ele diz o seguinte, ó, preste atenção, viu? Resolver a equação p de x, daqui minha equação de grau 3, né? Sabendo que uma de suas raízes é 2. Então, ele já quer que vocês resolvam essa equação aqui. E aí, turma, de ver, ó, tá de grau 3, então eu vou ter quantas raízes? 3 raízes, não é isso? Só que a questão só me deu 2 raízes. E agora, prof, o que é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Preciso descobrir as outras 2 raízes. Já que eu tenho polinômio de grau 3, eu tenho que ter 3 raízes, certo? Ó, primeira coisa, eu trago isso aqui pra vocês. Essa partezinha que eu tô trazendo pra vocês é como se fosse a definição daquilo que a gente já viu, ó. Meu polinômio p de x, ele vai ser quem? X menos 2 vezes o meu quociente. Tá, professora, a senhora disse realmente, meu p de x, já que uma das raízes é 2, então eu sei que esse polinômio pode ser divisível por x menos 2, né? Isso lá das aulas anteriores. Beleza. Vezes o meu quociente. Ah, professora, cadê o resto? O resto é 0. Por quê? Porque 2 é uma de suas raízes, então já sei que o resto é 0. Tá? Então, que aqui daqui a gente conclui o quê? Que x menos 2 é igual a 0 ou o meu quociente é 0, tá? Então, basta a gente fazer o quê? Basta dividir o meu polinômio p de x por x menos 2. Prof, eu tenho que estar memorizando essa partezinha daqui para resolver uma questão dessa? Não, eu trouxe só essa aqui para vocês entenderem o porquê. Mas não que vocês precisem estar memorizando ou lembrando disso aqui. Não, o que é que vocês precisam lembrar? Você lembra o seguinte, a questão me deu um polinômio de grau 3. Beleza. Ela me deu uma de suas raízes. Perfeito, maravilha. O que é que eu vou fazer? Vou dividir o polinômio pela raiz que a questão me deu. Então, vamos lá. Aqui eu repeti a questão, só pra gente estar com o nosso polinômio em vista. Né? Vamos dividir o polinômio p de x por x menos 2. E aí, para dividir esse polinômio por x menos 2, nós não vamos utilizar o método de Chaves, viu, turma? Nós vamos utilizar o quê? Dispositivo prático de Briot-Ruffin, né? Agora a gente já tá no método prático, já conhecemos Briot-Ruffin, então vamos lá. Lembram, meu Briot-Ruffin querido? Pronto. Quem é que eu coloco aqui? A minha raiz. Quem é a minha raiz? 2. Nem preciso estar fazendo x menos 2 igual a 0, porque a questão já disse que é 2, certo? Então, eu coloco aqui quem, galerinha? 2. E quem é que eu vou colocar aqui? Os coeficientes do meu polinômio.
Então, 2, 1, né? 0. Prof, por que 0 não menos 7? Porque aqui esse polinômio está completo ou incompleto? Incompleto. Então, tá faltando o quê? O x elevado a 2. Então, quando tá faltando, a gente coloca quem? 0. Menos 7 e 6. E agora o outro passo é o quê? Vou separar o meu último termo. O outro passo, vou repetir o meu 1. E agora, turma, faço o quê? Multiplica, soma, o resultado bota aqui. Então, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. E tinha que dar 0 mesmo. Por que tinha que dar 0 mesmo? Porque eu estou dividindo por x menos 2 e 2 é raiz. E se 2 é uma das raízes, o meu resto tem que ser 0. Ele é divisível, né? Então, o resto, e aqui é os meus coeficientes do meu quociente. E aí, vai aquela questão. Prof, como é que eu vou saber qual é o grau dessas minhas variáveis aqui, do meu quociente? Aqui é grau 3. Eu estou dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1. Então, o que é que eu vou fazer? 3 menos 1, 2. Então, os coeficientes do meu quociente vai ter grau 2. Sempre vai começar de cá para lá a contagem. Então, aqui é grau 2. Aqui é grau 1. E aqui é grau 0. Grau 0. Certo? Que é 0, viu, gente? Então, aqui, ó, meu Q de x, x ao quadrado, mais 2x, ó, que é o que tá com grau 1, é o 2, o coeficiente, menos 3 igual a 0. E aí, turma, nós temos uma equação do segundo grau. E aí, eu vou resolver utilizando essa equação do segundo grau. Aqui eu vou resolver utilizando soma e produto. Mas, prof, eu quero resolver utilizando Bhaskara, a fórmula resolutiva. Pode também, só que nesse caso eu vou estar utilizando soma e produto porque é mais rápido e a gente precisa de tempo na hora de resolver questões, lembram? Então, vamos lá. Soma e produto. Mas é claro que vai ter questões que vocês não vão estar podendo utilizar soma e produto. Mas se der, vocês usam. Mas como eu sempre digo, usem aquilo que vocês se sentirem mais confortáveis, certo? Vamos lá? Então, a soma, o que aqui diz a minha soma? Tem que ser menos B sobre A. Quem é B? B é 2. Então, menos 2. Quem é A? 1. Então, menos 2 sobre 1, menos 2. Então, a soma é menos 2. E o produto? Produto é C sobre A. Então, quem é C? C é menos 3. Menos 3 sobre 1, que é o meu A, vai dar menos 3. Prof, então, as raízes é menos 2 e menos 3? Não. Vou pensar em dois números que somados dê menos 2. Esses mesmos dois números multiplicados tem que dar quanto? Menos 3. Aí é soma e produto, ó. Dois números que somados dê menos 2. Esses mesmos dois números multiplicados vai dar menos 3, tá? Então, vamos lá. Eu sempre aconselho vocês a começarem pelo produto, tá? Acho que fica mais fácil do que começar pela soma. Começar pelo produto. Então, vou pensar em dois números que multiplicados dê menos 3. E aí, para vocês pensarem nisso, o que é que eu digo? Eu digo assim, o seguinte, ó. Fecha o olho, imagina a tabuada de 1 a 10. Na tabuada de 1 a 10, quem é que na multiplicação dá 3? Primeiro, sempre pense no positivo, depois a gente faz o jogo de sinal. Aí, vocês podem pensar 1 e 3. É, 1 e 3. Agora, como dá menos, um dos dois vai ter que ser negativo. Ou 1 ou 3. E vai ser quem? O 3. Aí, eu vou dizer, por que aqui eu coloquei menos 3 negativo e não 1? Por conta da soma, ó. Menos 3 mais 1, menos 2. As sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Negativo, menos 3. Por isso que o menos ficou no 3. Se fosse, aqui fosse 2, positivo, aí eu ia colocar o menos aqui no 1, que ia ficar 3 vezes menos 1 ia dar menos 3. E 3 mais menos 1 ia dar 2 positivo, certo? Então, por isso, professora, mas eu não consigo, eu não sei muito bem a tabuada assim de cabeça para fechar o olho e ver a tabuada de multiplicação. Eu prefiro fazer por Bhaskara, que eu jogo lá a formulazinha, por mais que demore um pouquinho, não tem problema, pode ser também. Só que eu tô trazendo essa outra formulazinha para vocês para agilizar, tá certo? Que é soma e produto.
Então é isso, galerinha, nessa primeira parte de equações polinomiais. Na próxima aula nós estaremos vendo a segunda parte de equações polinomiais, que vai ser a multiplicidade de raiz. Aí a gente vai estar aprendendo como resolver as equações, né, de grau 3, grau 4, utilizando Breuer-Rufin e um métodozinho prático, tá certo? Então, um grande abraço, um grande beijo, se cuide. Não esqueçam de me dar o feedback para ver se pra eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se a aula tá legal ou não, se está dando para entender, se vocês estão conseguindo acompanhar essa parte do dispositivo de Breuer-Rufin ou não, tá bom? Grande abraço, grande beijo e até a nossa próxima aula.